Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, num domingo, início do mês de dezembro, que é um período em que normalmente nós começamos a fazer alguns balanços daquilo que nós vivenciamos no ano de 2023, tanto no nosso plano pessoal quanto nas questões políticas, econômicas aqui no nosso país. Do mesmo modo, a gente começa também a fazer algumas projeções para o ano que se avizinha, no nosso plano pessoal e também tentando entender o que está acontecendo aqui no nosso país. Mas tem uma questão que a gente nunca pode perder de vista, é o fato de que pessoas como você e eu somos sobreviventes e não é uma figura de linguagem. Nós ficamos nas mãos de pessoas que não estavam se importando com as nossas vidas e eles, com o comportamento que eles adotaram aqui no nosso país, eles ajudaram a matar muita gente e mais do que isso depois, né? Eles jogaram sobreviventes que acreditavam neles nas cadeias. Muita gente vai passar o Natal na papuda, na colmeia ou com constrangimento de ter ali uma tornozeleira eletrônica sem prejuízo de outras condenações que estão por vir aí para muitas dessas criaturas. Infelizmente, nós ainda temos no debate político aqui no nosso país criaturas que continuam a envenenar o debate público. E nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para jogar luzes sobre estelionatários, mentirosos, criminosos, cínicos que devem prestar contas com a justiça sim. É por isso que nós estamos aqui e hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas questões desse domingo. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso espaço, você conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aos temas. Gente, os jornais de domingo, eles estão nesse momento de transição. Eu sempre faço aqui uma resenha com vocês dos principais assuntos que eles abordam nos jornais impressos. E nós estamos vendo cada vez mais um holofote em cima do bolsonarismo, ele ir murchando. Murchando não é bem a expressão, né? Ele diminuindo a intensidade. E quanto mais isso vai acontecendo, mais os olhares para as questões concretas eles vão se tornando obrigatórios. Mas ainda estão muito tímidos, porque, afinal de contas, eles não querem tornar o debate sobre as nossas questões estruturais aqui no nosso país, os nossos problemas econômicos estruturais, muito conhecidos da sociedade de uma maneira geral. Porque se a sociedade perceber algumas discrepâncias fundamentais, a gente começa a ter pressões políticas aqui no nosso país muito importantes, né? Bom, mas aí um jornal aqui, outro acolá, publica colunas de pesquisadores, de economistas, cientistas políticos, como aqui o Estadão, que é um jornal de direita, com muitos colunistas de extrema direita, mas de vez em quando eles colocam o intelectual para falar alguma coisa, para fazer o contraponto, né? Para não virar apenas um panfleto de ultradireita, empresarial. Diz o texto aqui que eles publicaram, sobre a nobre arte de enxugar gelo, a coluna do professor Bolívar Lamonier. Onde devemos buscar as raízes da estagnação em que estamos enredados há mais de 20 anos? Esse é um fato. Ele mostra aqui na coluna dele que outras nações que nos anos 50 tinham IDH muito mais baixo que aqui no Brasil, tinham indicadores econômicos muito mais baixos que o nosso país, ultrapassaram o Brasil e estão lá na frente, como os países ali da Ásia, os tigres asiáticos, como a China, que chegou nessa transformação absolutamente impressionante. E o Brasil ficou lá atrás, foi ficando, e aí quando a gente está precisando cada vez mais caminhar para frente, surge uma coisa chamada bolsonarismo, que amarra o nosso país, deixa o nosso país absolutamente estagnado e que com bombas relógios que agora estão começando a ser desarmadas para ver se a gente tem um caminho melhor na economia aqui no nosso país. Enquanto isso, esses remanescentes do atraso, eles tentam cada vez mais puxar o discurso para baixo. E agora eles estão tentando criar toda uma parede para evitar que o ministro Flávio Dino chegue até o Supremo Tribunal Federal. Gente, eles estão numa situação muito complicada, esse pessoal da extrema-direita, porque vamos imaginar que eles fracassem rotundamente, né, que o ministro Flávio Dino não consiga a vaga lá no Supremo Tribunal Federal. Bom, ele tem duas alternativas. Ele pode assumir a cadeira dele como senador ou pode voltar para o Ministério da Justiça, com a percepção
de que essa sociedade desse mundo cão, esse mundo paralelo, precisa ser mais combatido de forma muito mais contundente. Ele terá experimentado na sua própria pele o poder desses extremistas. E aí a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e também o Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, assim como o Poder Judiciário do nosso país, vão ter que colocar filas para andar mais rapidamente, porque senão a gente de fato dá espaço para essa insanidade toda ainda ficar à frente de algumas estruturas aqui no nosso país, né? Bom, hoje o Inelegível, dentro dessa perspectiva toda, publicou mais um videozinho, colocando assim, tire as suas conclusões. E o bolsonarismo vai reproduzindo, tá? Um dos filhotes do Inelegível fez isso. Ele colocou o seguinte no vídeo de hoje, tentando aqui, mais uma vez, descredibilizar, desacreditar o ministro Dino. Olha, mas eu não sei se é muito bom para vocês não, tá? Bolsonaristas, extremistas, que o ministro Flávio Dino volte com essa percepção dessa fissura na sociedade, comandando a Polícia Federal. Vamos lá. Isso. O que é mais perigoso? O que provoca mais afetos negativos? Ser contra o bolsonarismo, contra o fascismo, contra a extrema-direita. Olha, eu fui juiz, julguei traficante de droga, julguei assaltante de banco, julguei, era juiz criminal, fui deputado federal, fui governador chefiando a polícia, as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrentamento à criminalidade de um modo geral, sou ministro da Justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente. Violência que você vê dentro do olhar. Aí o Bolsonaro coloca o vídeo aqui do ministro Flávio Dino chegando lá na favela, né, do Jacarezinho. E aí aquela patifaria de sempre, né? Para Flávio Dino, entrar numa comunidade dominada pelo tráfico é algo tranquilo, né? Isso já foi explicado, o Dino já explicou isso muitas vezes. Aí mais à frente, né, no vídeo... Avião comercial. Vai falando isso aqui. Eu estou no cinema, a violência começa do olhar. Aí eu já sei para onde ela vai evoluir. Agressão verbal, ou ameaça, ou não sei o quê. E aí eles colocam o seguinte, para Flávio Dino, perigoso é o que vem a seguir. Aí sempre a exploração calhorda, cínica, patífica. Coloca uma senhorinha aqui, evangélica, com a bandeira do Brasil, fazendo aquelas orações, fazendo invocações, profecias e por aí vai, né? É uma gente sem escrúpulos nenhum, né, gente? Do mesmo modo, o Flávio Bolsonaro reproduz esse vídeo, enfim, colocando as mesmas coisas aí. E aí a gente vai vendo situações que mostram, né, como essa gente é cara de pau. Os mesmos que estão fazendo campanha contra o ministro Flávio Dino, agora a gente vê essa revelação aqui, que o senhor Nicolas Ferreira ia com seu papai para a comunidade também, mas com a articulação do tráfico, né? A gente recebeu diversos traficantes. Então, a gente tinha um projeto chamado Som do Céu. Aí nessa entrevista aí ele vai dizendo que o pai pediu autorização para traficante, para entrar em comunidade. Enfim, a hipocrisia total, né? O rebaixamento do discurso político aqui no nosso país. E agora eles estão fazendo campanhas abertas mesmo contra o ministro Flávio Dino. Estão projetando agora para o dia 10 de dezembro uma manifestação monstruosa para impedir que o ministro Flávio Dino chegue até o Supremo Tribunal Federal. Posso garantir a vocês que isso vai falhar. Não será uma manifestação que fará com que o ministro Flávio Dino seja nomeado ou não seja para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas essa gente se nutre dessas ilusões, dessas patifarias, né? Enfim. E todos os bolsonaristas estão reproduzindo isso. A Carla Zambelli colocando também, enfim, fazendo campanha. E aí a gente chega, né, numa personagem que saiu do ostracismo total e, como disse Ciro Gomes num debate, né, que apontava ali que Bolsonaro corrompeu todos os seus filhos e suas ex-mulheres, com a senhora esposa 03 não podia ser diferente. Eu até comentei com vocês aqui, em um dado momento, já no passado, o oportunismo dessa gente, né? Um Natal antes do ano eleitoral, a dona Michele aqui fez ali uma presepada lá no Palácio do Planalto, chamando crianças carentes, né, para dar presentinhos, se fantasiou ali de Branca de Neve, etc, 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 né? Toda dócil, toda meiga, publicou vídeo com fundo musical, pianinho, né? Enfim, dando presentinho para as crianças.
Quando o marido dela perdeu as eleições, não teve festa nenhuma. As crianças que fossem para o raio que o parta, não quis saber de criança, não quis saber de nada, não teve Natal, não teve árvore, não teve nada, né? Então, enquanto o ato, né, podia servir como uma peça de propaganda, essa quadrilha agia dessa forma. Depois, fora da perspectiva de poder, eles murcharam, enfim, não teve coisa nenhuma. E ela está vindo à tona, né? Sempre misturando política com religião, se dizendo perseguida. Publica vídeos como esses aqui, né? Vamos lá. Vivo é forte. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. Eles vão nos atacar, eles vão nos perseguir. Eles quem, cara? Ele vai perseguir a justiça, a polícia, em função dos crimes que vocês cometeram contra o povo brasileiro. Olha a situação que está hoje no UOL aqui, senhora Michele, que a senhora devia ter pudor, né? Vergonha na cara. É triste falar isso para uma mulher, né? Mas, enfim, vocês não têm escrúpulos. Vocês ajudaram a matar pessoas aqui no nosso país. E olha o dado, dantesco. Órfãos da Covid esperam lei por pensão de R$ 1.500, direito e não esmola, né? E aí, gente, o dado aqui é um projeto que está rolando lá no Senado Federal, que mostra que nós temos no Brasil mais de 113 mil menores de 18 anos que perderam pai, mãe ou ambos para a Covid. Os dados são do Conselho Nacional de Saúde, CNS, e do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que levantou o número entre 2020 e 2021. Então, dona Michele, como é que a senhora pode falar em Deus, a senhora pode falar em religião, pode falar em perseguição, quando a senhora é casada com alguém que esteve no poder e fez a destruição que fez contra o povo brasileiro e contra os pais dessas crianças que perderam os seus entes queridos, né? Além de todos nós que perdemos alguém. Tem em dado momento, tem uma entrevista aqui com uma adolescente que ela diz, olha, para mim nada faz sentido, nem indenização faz sentido, porque eu perdi metade da minha vida, perdi a minha mãe. Então, são essas situações que a gente não pode deixar passar despercebida aqui no nosso país, porque o Poder Judiciário tem um dever fundamental, e aí é por isso que eles têm um receio danado do ministro Flávio Dino chegar lá. Porque, finalizando aqui, gente, o que acontece é isso aqui, ó. Esses bolsonaristas todos, a preocupação deles de não ver o Flávio Dino lá é essa aqui, ó. Quase metade da bancada do PL na Câmara é alvo de investigações. Dos 98 deputados do PL, 42 respondem a inquéritos policiais, denúncias no Ministério Público ou ações no Supremo. Isso não é partido político, isso é uma ORCRIM, é uma organização criminosa. E é por isso que essas pessoas não querem ver o ministro Flávio Dino, que tem essa percepção toda que nós temos, num cargo ali, numa posição de julgamento, né? Porque eles sabem que a justiça vai vir muito forte para cima deles, né? Gente, eu fico por aqui e mais tarde tem mais revelações aqui que eu quero fazer para vocês, para o nosso papo aqui não ficar muito longo, tá bom? Um grande abraço, tenham um bom dia e a gente se vê mais tarde. Tchau!